mais um vídeo no canal Mazanyu Mos. Neste vídeo vamos acompanhar os pronunciamentos de Venâncio Mondlane após a sua chegada na cidade da Beira. Venâncio Mondlane efetuou uma visita ontem à cidade de Nampula, uma visita que foi caracterizada por tumultos esses que resultaram em alguns ferimentos na parte de alguns simpatizantes de Venâncio Mondlane e membros de CAD e do Podemos. Uma situação que criou uma agitação na PRM. Após mesmo a chegada de Venâncio Mondlane ao aeroporto da cidade da Beira, o comandante da polícia disse ao Venâncio Mondlane que ele não devia fazer as suas passeatas pela cidade da Beira, não podia fazer suas marchas na cidade da Beira para evitar tumultos. Importa referir que quase em todas as praças da cidade da Beira encontram-se unidades da PRM. Esta alocação da Polícia da República de Moçambique em quase todas as praças visa desencorajar qualquer atitude do pessoal ter que fazer alguma manifestação ou alguma marcha com o Venâncio Mondlane. Após as reações do comandante da polícia ao Venâncio Mondlane, Venâncio Mondlane tece duras críticas à Polícia da República de Moçambique e em especial ao comandante, dizendo que este não conhece os seus direitos e não tem uma formação adequada, daí que não conhece o que deve fazer e o que não deve fazer, o que pode fazer e o que não pode fazer. E é isto que pretende-se combater, ficou assim o Venâncio Mondlane, como a seguir pode acompanhar. De facto, estou a chegar aqui, estou a ver o comandante da polícia, comandante provincial da polícia, Sr. Adriano, penso que é isso que ele se chama, um polícia muito mal formado, um polícia com deficiência de relações públicas e que não conhece o papel da polícia. A primeira coisa que fez foi ir ter comigo e dizer-me que aqui eu não vou fazer o que eu pretendia fazer. Diz que a comunicação que eu quero fazer, diz que a passeata que quero fazer não vou fazer passeatas, diz que aqui na Beira não. Quer dizer, é isto que nós estamos a lutar contra isto. Uma polícia partidarizada, uma polícia ignorante, uma polícia que não conhece a lei, não conhece os direitos fundamentais dos cidadãos, não sabe qual é o papel da polícia, que no fundo a principal vertente de uma polícia é proteger direitos, é proteger as liberdades, não impedi-las, só quando há razões especiais e também por um órgão competente que pode limitar direitos. Não é a polícia que limita direitos, não é a polícia que determina se a pessoa marcha ou deixa de marchar, não é a polícia que determina se a pessoa pode se reunir ou deixar de reunir. Tem que ser um órgão que tem competência para tal. Para alguns casos pode ser um órgão judicial, para outros casos até o órgão legislativo, sobretudo direitos fundamentais. Só o Parlamento é que pode limitar direitos fundamentais. Não há nenhum outro órgão de justiça que pode fazê-lo. Não há nenhum órgão da polícia que pode limitar alguém de exercer liberdades. É por isso que eu estava a dizer que a sua fala não lhe pertence. Se ele é comandante da polícia, nós é que demos mandato a ele. Portanto, não é para ele chegar aqui, querer ameaçar um cidadão, que aqui não vai fazer. Isto não é terra do avô dele, isto não é terra dos bisavós dele, isto não é a loja da concunhada ou da avó materna dele. Esta aqui é a terra dos beirenses, esta terra pertence à Sofala, esta terra está sob a jurisdição de Moçambique e da Constituição da República. Portanto, não é ele que há de vir aqui com esse tipo de ameaças. E, portanto, é por isso que eu lhe mostrei que ele não vem aqui com ameaças, porque não tem aqui um indivíduo, um tigre de papel, tem um tigre de verdade, de pele e ossos e cheio de vigor para lutar pelos seus próprios direitos. Portanto, ele que vai fazer aquilo na casa dele, da sua sobrinha, da sua família. Portanto, nós não atribuímos farda à polícia, não atribuímos armas à polícia, para a polícia querer tomar conta disto como se isto fosse um feudo ou fosse o reino do régulo lá da família dele da quinta geração. Isto é Moçambique, isto é uma lei, isto é uma Constituição. Portanto, é por isso mesmo que uma das questões que nós levantamos no nosso próprio manifesto é exatamente a reforma do Estado. E a reforma do Estado por quê? Uma das questões que temos que reformar no nosso Estado é que o Estado tem que ser um Estado verdadeiramente republicano. Tem que ser um Estado verdadeiramente de Estado de Direito democrático. O que isso quer dizer?
O Estado deve se submeter à Constituição e à lei. Nós não podemos ter um Estado que se submeta a um partido. Não podemos ter um Estado que se submeta a interesses particulares de um grupo. Seja lá esse grupo religioso, político, seja lá de que forma é. O Estado representa os cidadãos na sua globalidade. Então ele não pode, de forma nenhuma, inspirado por causa de um partido que neste momento até está a apresentar resultados nos órgãos públicos falsificados, falsos, adulterados, e para querer defender esse regime que só se mantém com base no roubo e na falsificação de documentos, não pode vir aqui querer ameaçar um cidadão. E quais são os motivos que vinca para não acontecer isso aí? Bom, desculpa? Quais são os motivos que vinca para não fazer essa passeata? Não tem motivos, esse é que é o grande problema. É que qualquer tipo de limitação de direitos que se faça, você tem que fundamentar. Portanto, ele não fundamenta. Só chega aqui e diz, aqui não fundamenta. Não diz qual é a base legal dessa comunicação que ele está a fazer. Logo, é um polícia mal preparado, é um polícia ignorante, é um polícia que não devia ser polícia, devia fazer outra coisa, ou tornava-se régulo ou qualquer outra coisa, mas não tem que ser comandante provincial assim. Não fundamenta as suas decisões, não fundamenta o que diz, fala como se fosse um tirano ou chefe de uma gangue de um bairro. Portanto, não é isto. Esta aqui é a vergonha que nós temos nesse país. Portanto, temos pessoas a assumir responsabilidades públicas, mas que têm mais inclinação e preparação para estarem numa gangue, num bairro, numa esquina qualquer. Portanto, mas o que eu venho aqui fazer na Beira? Portanto, eu vi a comunicação deles que puseram polícia em tudo que é praça e tudo. Estão bem enganados. Eu venho aqui fazer uma visita privada, venho ter com portanto, a coordenação do meu partido, venho aqui animar os nossos jovens que estão a trabalhar nisto. Os jovens estiveram a trabalhar durante as eleições, os jovens estiveram a fiscalizar o processo, que estão neste momento a fazer a contagem paralela. Venho animar os jovens, venho cá, digamos assim, colocá-los com mais genica para os próximos tempos que vão ser muito difíceis, e venho reafirmar que na segunda-feira nós temos a greve nacional geral, que é a paralisação de todas as atividades em Moçambique, do norte ao sul, do Zumba ao Índico, todo o país, privados, públicos. Nós vamos ter a paralisação como uma forma de protesto aos resultados adulterados que estão a ser apresentados, como forma de protesto à falsificação da verdade eleitoral, da vontade de um povo e à desvirtuação de toda a democracia. Mas também não é só por isso, é também um protesto àquilo que este regime tornou este país. Tornou este país um país miserável, tornou este país um país, digamos assim, um país no meio de um precipício, conduziu este país até o fundo do túnel, em todos os aspectos. Na educação, temos a pior educação da África Austral e da África, temos o pior sistema de saúde da África e do mundo, temos uma legião de desempregados jovens, sem perspectivas, sem esperança, que é uma coisa tremenda e brutal. Temos das piores infraestruturas públicas, até a Suazilândia, que é um distrito de Moçambique, tem maior número de infraestruturas públicas que Moçambique. Estou a falar de estradas, de pontos, de serviços sociais por aí fora. Temos um país que neste momento é considerado uma autocracia, quer dizer, a nossa democracia é das piores, as liberdades de expressão e de imprensa coartadas. É por isso mesmo que estão a vir aquele senhor a dizer que não se pode marchar, porque agora a manifestação com direito fundamental também é um tabu neste país. Portanto, a democracia tocou no fundo do poço, é uma autocracia. Isto parece um reinado, parece uma monarquia. Então, tudo isto leva com que a gente diga que estes 50 anos foi 50 anos para resvalar o nosso país para uma situação degradante, decadente, que realmente é uma coisa vergonhosa. Então, é tudo isto, é uma reivindicação que a gente vai fazer em relação aos resultados eleitorais, uma reivindicação que vamos fazer em relação à decadência social, econômica e cultural em que se levou Moçambique,
e também, acima de tudo, a destruição da democracia que está sendo feita por este regime há mais de 50 anos. Então, basicamente é isso. A desse impedimento, o que o engenheiro pensa em fazer? Aqui na cidade da Beira em particular. Outras coisas são estratégicas, não, meu irmão? Outras coisas são estratégicas, né? Vai compreender, né? Sabe que eu sou uma caixinha de surpresas, né? Então, só ficar atento. Se calhar a última questão sobre essa mulher. Sabe-se que a província de Sofala é bastião da arena política e o povo, neste momento que acaba de alterar no aeroporto internacional da Beira, quer que o Venâncio mostre a sua presença cá na cidade da Beira junto com o povo. E o povo não teme marchar pelas artérias da cidade da Beira com o Venâncio, porque o povo da província de Sofala é um povo corajoso. Sim. Abraça a iniciativa de uma marcha Sim. com o povo. Sim, apesar de que hoje eu nem vinha para a marcha, portanto eu nem sei porque ele está preocupado com a marcha. Como eu disse, eu hoje venho para fazer um trabalho com a coordenação política do Partido Podemos e da CAD, né? Estamos a trabalhar agora em parceria. Tenho que fazer um trabalho privado, até esta visita, é por isso que tu não tens aqui grande recepção, porque era exatamente para um trabalho mais privado do nosso partido e com os nossos membros, nossos simpatizantes, até um trabalho mais fechado, mais privado. O que aconteceu em Nampula foi uma coisa ocasional. Nós não íamos para Nampula para marchar, ia fazer exatamente o mesmo trabalho. Ia ter com a coordenação, só que ao sair do aeroporto as pessoas foram se juntando, portanto aquilo nem estava programado, foi uma coisa ocasional, mas o nosso trajeto era o trajeto para irmos até a delegação. Mas acabou por causa do calor das pessoas que quiseram nos seguir, mas não estava programada nenhuma marcha, portanto não há nenhuma marcha. O que nós vincamos é exatamente a segunda-feira, para nós que é o dia mais importante de todo este processo que está a decorrer, que é a declaração da greve nacional que nós já indicamos e já demos a conhecer. Está na Beira uma mensagem para o povo beirense e livre da província? O povo beirense, uma mensagem forte, sim. Primeiro, uma mensagem muito forte para o povo beirense, porque apesar de todo o enchimento, de toda a falsificação de documentos, falsificação de resultados, a Beira, mesmo assim, ganhou de forma inequívoca nas eleições legislativas e nas eleições presidenciais. Portanto, houve um resultado esmagador, mesmo depois de todo o enchimento. Portanto, uma vénia muito grande para o povo da Beira, demonstrou, de fato, que é um povo muito avançado em termos cívicos, é um povo, digamos assim, que tem uma cultura política muito avançada em Moçambique. Nem por acaso que o Samora Machel, quando fez a sua digressão de Rovuma, Maputo, quando chegou na Beira, disse: esta é a cidade da reação. Então continua até hoje a ser um exemplo de uma cidade de alternância política, de cultura política avançada, de uma consciência cívica muito elevada. Então, para mim, as minhas felicitações e a minha admiração pelo povo da Beira. Eu tenho uma admiração muito profunda e o que eu posso dizer, continua assim, muita força, que eles não vacilem, que este povo da Beira não vacile, não perca, digamos assim, este vigor, esta energia, esse entusiasmo ardente que tem pela política, que tem pela cidadania e pela democracia. E continue, de fato, a ser o caldeirão fundamental da nossa democracia e das grandes transformações democráticas e históricas que esse país teve. Todas elas partiram exatamente desta província, como você sabe. A liberdade de expressão, a liberdade religiosa, o multipartidarismo, todos esses valores foram cozinhados, foram, digamos, esses ingredientes vieram todos desta província e, com particular, a Beira com um contributo muito grande em relação a isso. Estamos todos recordados que aqui na Beira é onde nós tivemos, e até hoje assim prevalece, entre as 3 principais cidades do país, esta foi a primeira a dar exemplo de uma libertação em relação à bipolarização Renamo e Frelimo. Portanto, mostrou de forma prática que é uma cidade que pode e é exemplo de democracia para a geração de hoje e para a geração da manhã. Tá. Muito obrigado. Queria saber qual é o objetivo da vinda cá na cidade da Beira. O objetivo principal da nossa vinda cá, primeiro, é uma reunião que eu quero fazer com a coordenação política da CAD e do Podemos aqui na cidade da Beira, animar os nossos membros. Sabe que estamos a ter um processo eleitoral conturbado, um processo eleitoral com muitas situações anormais, uma fraude eleitoral jamais vista neste país. Então vinha cá animar o pessoal da nossa coordenação política para ganhar ânimo, para não se desanimarem e continuarem
digamos assim, com toda a força para o processo da contagem paralela que está sendo feito agora, ainda não é conclusivo. Por outro lado também, felicitar a população da Beira por ter, apesar de todos os enchimentos, toda a falsificação de documentos, todos os truques fraudulentos, mas a população da Beira conseguiu ter um resultado positivo, tanto nas eleições presidenciais como legislativas, e, por outro lado, vir cá reafirmar para todos que segunda-feira não se deixem levar com mensagens, com fake news que andam aí. Segunda-feira nós vamos ter, de fato, a paralisação nacional, a greve nacional relativamente a esta hecatombe dos resultados eleitorais, mas também não só, também ao descalabro, a tempestade ruinosa que a Frelimo criou neste país nos últimos 50 anos, de levar este país à verdadeira miséria. Então vinha cá reafirmar isso, que fiquem todos muito seguros. Vamos ter, de fato, a nossa greve nacional na segunda-feira e é um direito fundamental. Portanto, não estamos a fazer mal nenhum, não estamos a partir lojas, não estamos a colocar em causa a ordem pública. É uma decisão pessoal de cada um de nós de paralisar a sua atividade, seja a atividade privada, seja a atividade pública, paralisar como sinal de protesto. Portanto, é um direito fundamental, está digamos assim, na jurisdição individual de cada indivíduo, tanto de aderir ou não aderir. Então, temos que reafirmar isso e depois dizer a toda a juventude moçambicana que, de fato, uma nova era está a começar em Moçambique. Uma nova era, uma nova etapa histórica, e penso que essas eleições ajudaram muito a dar o combustível e o catalisador para isso realmente se verificar. Muito obrigado. Se a situação se mantiver nas condições em que estão os resultados, qual é que será a reação do Venâncio, em particular com o Partido Podemos? Não, nós temos várias vertentes de luta. Temos uma luta popular, que tem aquela parte das marchas, tem aquela parte da greve, temos essa parte, digamos, da manifestação pública, por aí fora. Mas também temos uma vertente diplomática, que temos algumas pessoas agora estão na vertente diplomática a fazer o seu trabalho. Também temos uma vertente jurídica, que tem a ver com os contenciosos, tem a ver com os recursos, estamos a fazer também isso, não restam dúvidas. E depois também temos uma vertente de âmbito político, não é? Então, todas estas 4 vertentes estão conjugadas e a lutar pelo mesmo objetivo. Portanto, significa que neste momento nenhuma delas está esgotada. Então, significa que vamos continuar a lutar em todas elas até termos um resultado positivo. E quando eu digo resultado positivo, pode ser um resultado numérico, de se repor a verdade eleitoral, mas também pode ser um resultado positivo de começarmos agora a reformular de uma vez por todas o nosso sistema eleitoral, que é um sistema degradado, decadente, e que está provado de que não é este que o país precisa. Então, há várias formas de nós avaliarmos depois se a nossa luta valeu a pena ou não valeu a pena. Há muitas áreas, há muitas vertentes de fazer essa leitura. Mas eu conto... que eu pergunte sobre a intimação da PGR, o que é que tem a dizer? Não, uma intimação que a gente... Bom, se não vão dizer agora que estou a usar palavras muito fortes, mas é uma intimação que eu acho que, para dizer a verdade, eu ainda não acredito que tenha sido a PGR a fazer aquela intimação, não é? Porque a PGR, o Ministério Público, tem princípios de como é que faz uma intimação. E um dos princípios básicos é quando notifica alguém sobre qualquer aspecto, tem que fundamentar o seu ponto de vista legal. Então, nós ali, por exemplo, temos várias afirmações que são feitas e que depois não há fundamento legal. Por exemplo, quando diz assim, incitação à violência, mas depois não diz qual é que é a norma, qual é que é o artigo ou da Constituição ou da lei em que Venâncio tenha infringido, que depois fundamenta a afirmação de que é incitação à violência. Tudo não tem fundamentação legal. E tudo que não tem fundamentação legal em direito não existe. Por isso, para mim, aquela notificação é inexistente. A CPGR, de verdade, como é que olha para isso? Não, olho com muita tristeza, né? E aí vou pedir às ordens profissionais qualificadas que tratam desses assuntos técnicos, como a Ordem dos Advogados, a Associação de Juízes, esta Associação dos Magistrados,
para ver se fazem alguma coisa em relação à PGR, porque a continuar com aquele tipo de notificações escritas daquela maneira significa que a PGR está em risco, de fato, de entrar num colapso, não é? Entrar num colapso técnico, e isso é preocupante. Nós queremos uma... A PGR, mesmo assim, não impede a manifestação marcada para segunda-feira? Sim, a segunda-feira não está impedido, não. Está reafirmada. Está reafirmada, não há nada que impeça isso. Muito obrigado. Nós devíamos continuar em direito. Senhores internautas, estão aí em direto a assistir, mais uma vez, o que posso fazer? Apenas um abraço. Até já. E tchau.